Misericórdia, Senhor. Olá, como vai você? Quero compartilhar contigo hoje uma mensagem que fala da misericórdia. Em Mateus 5,7 fala bem assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tu sabe o que é o significado da palavra misericórdia? O termo misericórdia significa piedade, clemência, e vem da junção da palavra em latim miserere, que tem o sentido cor, coração. Miserere, por sua vez, deriva de miser, isto é, pobre, miserável. Uma boa maneira de entender o significado de misericórdia é perceber como ela se relaciona com graça. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, versículo 4 ao 5. Misericórdia é não receber aquilo que você merece. É ter a punição das transgressões impedida, contida. Graça, por sua vez, é receber aquilo que você não merece. É um favor recebido sem mérito algum de nossa parte. Assim, misericórdia seria, por exemplo, um juiz chegar à conclusão de que você é culpado de um crime, mas agir no sentido de impedir qualquer castigo. Graça seria como receber um presente inexplicável, é como se o mesmo juiz, após descobrir sua culpa, lhe desse um prêmio de $1 milhão. Para falarmos sobre misericórdia humana, precisamos antes de mais nada aprender sobre a misericórdia de Deus, para depois entender como nós precisamos ser misericordiosos. Para falarmos sobre o amor humano, primeiro precisamos entender a dimensão do amor de Deus. No que se refere a amar o próximo, toda a nossa referência é Cristo Jesus. Quando quisermos fazer algo na terra, temos de fazer de modo semelhante a Jesus. Logo, para sermos misericordiosos, temos de aprender sobre a misericórdia de Deus. A Bíblia apresenta muito bem o significado da misericórdia divina, em diferentes passagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Em Salmos 103, versículo 8 e 14, diz assim: O Senhor é misericórdio e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Quando nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Interessante, né? Miqueias 7,18 diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Aleluia! Nosso Deus é muito bom. A primeira de Timóteo, capítulo 1, versículo 12 ao 15, diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo,
e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí em Hebreus 4,16 fala assim, pessoal. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que essas passagens nos mostram é parte do caráter de Deus. Ele é rico em misericórdia e graça, uma misericórdia que dura para sempre. Por isso o Senhor espera que seus filhos, que são a extensão de Jesus na terra, demonstrem essa mesma misericórdia. As pessoas precisam ver a mesma misericórdia descrita nas passagens bíblicas. Como as que mencionamos acima. Ao olhar para a igreja e para cada um de nós que compomos a igreja. É desse modo que os incrédulos poderão ver o que a Bíblia diz a respeito de Deus. A misericórdia faz que, por piores que sejam os nossos erros, não haja um ponto final em nossa caminhada com Deus. Se nos arrependermos de verdade e vivermos no Espírito, temos tudo para passar por uma restauração plena e sermos alvos dessa misericórdia restauradora. Ao mesmo tempo que desejamos que as pessoas sejam misericordiosas conosco nas nossas dificuldades, limitações e nos nossos erros, temos de exercer a mesma misericórdia com os próximos. Nosso pensamento muitas vezes é rígido demais. Somos excessivamente inflexíveis. E fica difícil ter compaixão de alguém desse jeito. Um dos mais belos exemplos de misericórdia registrados nos evangelhos é a atitude de Jesus com o ladrão, que foi crucificado ao seu lado. Você lembra? Lucas 23, versículo 32 ao 43. E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus?
estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Caramba, isso é muito bom. Que misericordioso é o nosso Deus. Quer maior prova de graça e misericórdia do que essa? Repare que o ladrão não se batizou, nem praticou boas ações, não deu nenhum fruto, não fez nada por Deus. Ele só merecia ir para o inferno, mas porque demonstrou fé nos últimos minutos de vida, ouviu de Jesus: hoje você estará comigo no paraíso. O ladrão escutou isso dos próprios lábios de Jesus. Poderia haver maior graça do que essa? Esse ladrão não teve tempo de ajustar na vida, de se ajustar na vida. Uma coisa é a pessoa se converter e manter o mesmo estilo de vida que tinha no mundo, usando a graça e a misericórdia como desculpa. Nesse caso, a misericórdia terá limites, se vier a ser usada como justificativa para o pecado. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Todos temos as nossas histórias e reconheçamos, em muitas delas, nós fomos os vilões. Não podemos nos esquecer disso, para que na hora em que pecarem contra nós, outros possam receber amor, graça e misericórdia, iguais aos que Deus e outros homens tiveram para conosco. A condenação fala alto. Todo homem que tem uma consciência iluminada pelo Espírito Santo conhece o motivo de sua condenação. Os nossos pecados estão diante de nós o tempo todo. Jesus disse aos legalistas da sua época: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23, 33. Nesse texto, o Senhor denunciava como era falho o sistema religioso de autojustificação para a salvação. Por melhores que aqueles homens se considerassem, o sistema deles era falho. Eles eram víboras. Quem iria livrá-los do inferno? Jesus revelava que a religião os havia transformado em serpentes. Ele reprovava a doutrina que dizia: salve-se a si mesmo por suas obras. Como não há um justo sequer, os fariseus não entravam pela porta do céu, nem deixavam outros entrar. E Jesus termina: como escapareis da condenação do inferno? Ele estava dizendo que só há um caminho. Esse é o caminho da graça, que é a mesma garantia de salvação que aquele ladrão teve na cruz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para que os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Ou seja, por mais pecador que tu seja, pela graça, tu és salvo. Impressionante a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há condenação para quem anda no Evangelho. Se pecarmos, mas nos arrependermos, confessarmos nossa transgressão a Deus e pedirmos perdão de verdade, o Senhor nos perdoará, porque Ele é misericordioso. E lança o pecado no fundo do mar, onde existe uma plaquinha em que se lê: proibido pescar. Interessante, né? O teu pecado, a tua transgressão, Jesus vai lá, joga no fundo do oceano.
Aí quando cai lá no fundo, imagina a profundidade. E ainda tem uma plaquinha lá. É proibido pescar. Que legal. Boa essa ilustração. Temos que, como a mulher pega em adultério, não pecar mais. Se cairmos no mesmo pecado propositadamente, achando que seremos perdoados, estaremos novamente crucificando Jesus. Se não premeditarmos o erro e houver arrependimento, Deus sempre estará de braços abertos para nós. Mas, no meio dessas idas e vindas, podemos nos arrebentar, e assim teremos de lidar com as consequências do pecado, chamando sofrimentos desnecessários para a nossa vida. O pecado cometido com a justificativa da misericórdia pode acabar nos levando para o deserto. E nesse processo, podemos acabar arrastando pessoas junto, incluindo a nossa família. Portanto, muito cuidado! Cuidado! Outro lado da mesma moeda é que a igreja muitas vezes faz que a pessoa se sinta condenada por erros remediáveis. A condenação mata. Precisamos entender que as nossas palavras têm poder para destruir. Uma pessoa condenada é uma pessoa sem esperança. A lei mata, mas o Espírito vivifica. A lei nos condena toda vez que pecamos, mas a graça é o ministério do Espírito. A lei é o ministério da morte, mas a graça é o ministério da vida. Deus não deu a lei para salvar os homens, mas para que os homens tivessem conhecimento do pecado. O problema não está na lei em si, ela é perfeita. O problema está no homem, que por causa de sua natureza caída, tem vontade de fazer tudo aquilo que não deveria. Paulo escreveu em Romanos 7, 14 e 15: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Enquanto habitarem este corpo gerado no pecado, os que estão em Cristo vão falhar, mas isso tem de ser a exceção. Quando acontecer, o diabo estará a postos para trazer condenação, pois ele é acusador. Existem duas linhas de atuação, a da intercessão e da acusação. O cristão deve atuar na intercessão, já a acusação cabe a Satanás e aos filhos do diabo. Não compete a filhos de Deus exercerem o diabólico ato da acusação. Viu só? Vivemos cercados de gente doente porque se sente condenada, e a condenação perpetua o ciclo de derrota. A pessoa que cai em pecado e não recebe amor nem misericórdia vai se sentir um condenado sem restauração, sem chance de reaproximação de Deus, e acaba afundando de vez na lama da transgressão. A culpa convence o ser humano de que a comunhão com Deus foi quebrada e que não haverá chance de restauração. Tomemos sempre como exemplo de misericórdia a postura de Jesus diante da conhecida mulher adúltera. João 8, versículo 2 ao 11. Vamos ler. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre,
esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que interessante, né? Que exemplo. Eu confesso contigo, com vocês, que eu tenho falhado. Perdoa-me, Senhor. Tenho que ser mais misericordioso com as pessoas. Perdoa-me, Senhor, em nome de Jesus. O amor e a misericórdia de Deus é um presente que nós temos que tomar posse. Tomar posse e atuar com as outras pessoas. Condenação ou perdão? Esse é um tema para uma outra mensagem. Pois é, meu irmão, minha irmã. A minha mensagem para ti hoje foi para mim também. E eu quero deixar contigo para ficar aí meditando. Tu tens sido misericordioso com as outras pessoas? Tem exercido a misericórdia assim como Jesus? Como Jesus tem praticado contigo? Fica na paz do Senhor. E lembra-se, Jesus te ama. Até logo.